Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bom, hoje nós viemos com uma história que a galera tá esperando demais aí, que é a segunda parte da história da Lala. Quem é a Lala, Dani? Se você não viu a primeira parte, você pode ver agora ou ver depois dessa, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas a primeira parte é: você acredita em vidas passadas? A Lala, ela sonhava com um homem, gente, desde que ela era criança. Pra vocês terem uma ideia, ela acordava chorando de saudades desse homem. Então, assim, eu acredito que seja algo de vidas passadas. Respeito, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas então ela foi e conheceu esse homem, né? Como vocês viram na primeira história. Só que esse homem era sueco, ele morava na Suécia. E nos sonhos dela, ela tava num lugar muito frio também. Bom, vocês vão ver lá a primeira parte, eu vou deixar aqui embaixo. Mas o que aconteceu quando ela chegou na Suécia? E os filhos dela, os 3 filhos dela com o argentino? Qual foi o final dessa história? Né? Vamos lá saber tudo o que aconteceu agora. Mas antes, já deixa o seu joinha se você gosta das nossas histórias. Deixa seu joinha aí, que é muito importante pro canal, gente. Sem o joinha, o YouTube ele não recomenda nossos vídeos. Então, dá o joinha, apresenta o canal para alguém que você acha que vai gostar das nossas histórias. O joinha é importante porque mais pessoas vão conhecer e vão mandar histórias. Esse canal depende da história de vocês. Se um dia pararem de mandar histórias, a gente não vai ter mais nossas histórias aqui. Vamos ter que mudar o rumo do canal, né? E eu sei que muita gente aí não quer, porque eu ponho vlog no canal, vocês não gostam. Vocês falam: Dani, a gente quer história, a gente quer mundo gringo. Então vamos lá ao mundo gringo de hoje. Dani, é com muita emoção que eu assisti ontem a minha história contada por você. Foi emocionante ouvir minha vida através da sua voz. Confesso que não li os comentários, talvez por medo de ser julgada. Porém, eu fui julgada a minha vida inteira. Mas eu vou tentar explicar tudo o que aconteceu na minha vida após a chegada de Kevin ao Brasil. Kevin ficou um mês no Brasil comigo, foi lindo. Minha família gostou muito dele, especialmente minha mãe. Na realidade, nos conectamos desde o momento que nos vimos. Kevin me disse que desde criança ele sonhava em conhecer o Brasil, pois ele não sabia o porquê, mas o Brasil era um sonho para ele desde pequeno. Gente, ela sonhava que ela estava num lugar gelado com aquele homem. E ele sonhava que queria conhecer o Brasil, né? Bom, ele gostou de tudo. Ele gostou de tudo, da comida, do clima, das pessoas. Depois ele retornou à Suécia, foi muito triste. Choramos muito no aeroporto, pois não sabia quando iríamos nos ver outra vez. Porém, em fevereiro, decidimos que eu iria até a Suécia para ficar 3 meses. Falei com meus filhos, que estavam em Canela, lá no sul, com o pai, sobre o ocorrido, e eles me apoiaram de imediato. Sim, Dani, meus filhos sempre me apoiaram a ser feliz. Até porque meu ex e eu nunca tentamos brigar ou envenenar a cabeça dos nossos filhos. Meu ex-marido foi e ainda é um excelente pai. Eu fico tão feliz quando eu leio isso, porque... Bom, vocês sabem minha relação com o pai dos meus filhos, né? Então eu fico muito feliz quando alguém tem a mesma relação que eu tenho, sabe? De amizade, companheirismo. Bem, viajei em fevereiro. Cheguei dia 9 de fevereiro na Suécia, no dia do meu aniversário. Era tanta neve e fazia 20 graus negativos. No mesmo dia eu me senti em casa. Não me pareceu nada estranho, nem o clima, nem a comida. Na casa estavam os 2 filhos dele. Na Suécia, quando um casal se separa, a lei diz que as crianças devem ficar uma semana com o pai e a outra com a mãe. Aqui os direitos e obrigações são iguais. E isso é mesmo, gente, que eu tenho uma amiga que ela se separou na Noruega, que também as leis são muito parecidas, e também a filha dela fica uma semana com o pai e uma semana com a mãe. No começo eu achei que os filhos dele gostavam de mim, até porque eu fazia de tudo para agradar eles. Mas a realidade era outra. Passei os 3 meses que ela foi para ficar e voltei para o Brasil. Então demos entrada no meu visto. Com 30 dias eu já tinha na mão o visto para eu morar na Suécia. É que na Suécia não importa se você é casado ou mora junto ou tem uma relação séria. Você pode pedir um visto de 2 anos.
Nesse meio tempo, eu voltei no sul, né, para visitar meus filhos. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá, olha essa parte. Meu ex tinha vendido a casa, a empresa, e tinha decidido voltar a morar na Argentina e levar as crianças. Lembre-se que ela estava em Recife, né? Quem não viu o primeiro capítulo, ela morou na Argentina, foi embora para o sul, aconteceu várias coisas que você vai ver no primeiro vídeo. Ela foi embora para Recife, da onde é a família dela. Não tinha condições de ficar com as crianças em Recife, mandou para ficar com o pai no sul e agora eles tinham decidido todos voltar para a Argentina, tá? Lembro que eu fiquei em choque. Estávamos todos na mesa almoçando, então perguntei por qual razão ninguém tinha me dito aquilo. Meu ex baixou a cabeça e disse que ficou com medo da minha reação. Depois disso, eu pedi a ele para que eu falasse em privado com meus filhos. Foi quando meus filhos mais velhos me disseram que estavam cansados do Brasil. Aliás, meu filho mais velho hoje tem 23 anos, nunca gostou de morar no Brasil. Ele disse que sentia falta da Argentina e a minha filha falou a mesma coisa. Bom, eu pedi para eles então se eles podiam ficar em Recife, né? Porque a família dela é de lá, até eu conseguir um emprego na Suécia e poder levar eles. E foi quando a minha filha de 11 anos, que é a mais nova, falou: mãe, nós te apoiamos quando você quis ir para a Suécia, para que você fosse feliz. Então por que você também não apoia a nossa decisão de ir embora para a Argentina com meu pai? Eu lembro que eu não disse uma palavra, apenas fiz um sinal de sim com a cabeça. Naquela noite falei com meu ex-marido, chorei muito. Pela primeira vez, disse a ele que eu não tinha opção, que eu não tinha um lugar para mim, que àquela altura da vida eu tinha sim que lutar sozinha, porque eu não podia mais contar com a minha família. A minha mãe, ela se afunda. A mãe dela, gente, ela tem um problema que ela quer comprar tudo que vê, é meio acumuladora. Então, assim, vocês vão ver lá no primeiro vídeo o porquê que ela tá falando isso, tá? A minha mãe se afundou em dívidas. Ela vendeu 5 imóveis para pagar parte das dívidas. E até hoje, a minha mãe não consegue controlar dinheiro. Hoje ela mora numa outra casa e aquele belo apartamento de 4 quartos está fechado e repleto de coisas. Às vezes a minha mãe compra coisas e coloca no apartamento. Minha família tenta impedir, mas minha mãe é cabeça dura e completamente descontrolada com dinheiro. É triste, gente, isso é uma doença, tá? Então aceitei que eles se fossem. Fiquei em Canela até o mês de julho, me despedi dos meus filhos com nó na garganta, mas com a certeza que eles estariam bem e que nós não perderíamos o contato. Meu filho pequeno disse: mãe, eu te amo, mas quero ficar com meu pai. Os dois sempre tiveram uma relação muito próxima. Aliás, meu filho pequeno foi o único que sofreu de verdade quando nós fomos morar em Recife. Ele chorava todas as noites com saudade do pai. Meus filhos mais velhos me abraçaram e me desejaram boa sorte. Subi no ônibus que ia me levar até Porto Alegre, onde eu pegaria o voo de volta para Recife. Bom, quando cheguei, com uma semana que eu estava em Recife, meus filhos foram embora para a Argentina com o pai. Lembro que minha mãe chorou muito e me disse: por que você não trouxe seus filhos para ficar aqui? E eu perguntei: mãe, a senhora me deixaria limpar seu apartamento para que eles tivessem um ambiente apropriado para morar? Porque, gente, no primeiro vídeo, ela vai para casa da mãe com os filhos, mas a mãe é acumuladora, um apartamento de 4 quartos, para vocês terem uma ideia, só um quarto estava vazio. Ela teria que jogar tudo fora, né? Fazer um ambiente para os filhos dela e não tinha, a mãe dela não deixou. Engraçado, né? Depois chora. Não tô criticando a mãe dela, mas é bem assim, né? Ai, por que que você... Ah, tá. Na hora de ajudar ninguém quer, na hora de criticar todo mundo aponta o dedo, né? Bom, lembro que minha mãe não disse nada. Dani, eu tinha uma mistura de culpa, impotência, fracasso como pessoa, como mãe. Ao mesmo tempo, onde iria isso tudo? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um lugar para estar com meus filhos. Bom, chegou agosto e fui para a Suécia.
Fui rever meu amor, foi maravilhoso. Os dias foram passando e eu não conseguia um emprego. Eu me sentia frustrada porque eu queria ter minha independência para poder ajudar meus filhos. Pois depois de quase um ano na Suécia que eu consegui um trabalho de faxineira numa empresa sueca. Sim, comecei a limpar mansões aqui. Eu nunca tive vergonha de limpar casa. Até o Kevin me ajudou nisso. Aliás, ele sempre me ajudou em tudo. Ele sempre me ajudou financeiramente em tudo. Só que ela queria ser independente, gente. Por quê? Ela falou assim, acho que eu fiquei com trauma dos anos que eu fiquei casada. Meu ex-marido controlava tudo. Com ele, eu não tinha conta bancária, eu não tinha cartão de crédito. Tudo estava no nome dele. Até para comprar um absorvente, eu tinha que pedir dinheiro a ele. Então eu decidi que eu não dependeria mais de homem nenhum. Bom, assim eu fui ficando na Suécia. Os anos foram passando, as máscaras caíram. Ficou muito claro para mim que os filhos de Kevin não me aceitavam. E Kevin, envergonhado, já não conseguia mais esconder de mim aquilo. Eles não tinham respeito nenhum por mim, nem pelo próprio pai. Eu trabalhava 8 horas por dia, limpava 2 casas, chegava em casa, ainda limpava e cozinhava para eles. Lembro que o filho dele tomava banho e deixava a cueca suja no chão da cozinha para eu limpar. A filha ficava no meio de nós o tempo todo como uma menina de 3 anos. Sendo que ela já era uma adolescente na época, né? Os filhos dele tinham 14 e 17 anos. Nossa, foram tantas coisas que eu nem sei se vale a pena relatar aqui, porque foram coisas pesadas. Nesse período, eu entrei em depressão profunda. Eu conversava com meus filhos que estavam sempre felizes. Aliás, parecia até que eles nem sentiam falta de mim. Meus filhos sempre estavam contentes, porém sempre diziam, mãe, como está você? Como está o Kevin? Manda abraço para ele. Claro que eu não queria que meus filhos estivessem tristes ou que eles chorassem por mim, nenhuma mãe quer isso. Mas às vezes eu me sentia como se eu não fosse importante na vida deles. Então, comecei a me culpar, a sentir que eu não era ninguém. Eu, uma mulher adulta, que não conseguia sair adiante com a própria vida, eu era uma fracassada. Passado um tempo, eu perdi a vontade de viver e eu decidi que eu me mataria. Então eu escrevi uma carta para Kevin, uma carta para os meus filhos e uma carta para minha família. A decisão já estava tomada. Eu me mataria no dia seguinte, me jogando na frente de um trem. Pois eu era uma fracassada. Eu fui dormir e naquela noite eu abracei muito forte o Kevin e chorei. Ele me abraçou forte e me perguntou o motivo daquelas lágrimas e eu disse que eu estava com saudade dos meus filhos. Ai, gente, não é fácil ficar longe de filho. É isso tudo que ela contou, é como você se sente mesmo. Você quer ver os seus filhos felizes, mas ao mesmo tempo você pensa assim, nossa, mas espera aí, eles não estão sentindo a minha falta, será que... Mas ao mesmo tempo, óbvio, né, que você quer que eles estejam felizes, porque eu sempre pensei assim, nossa, se eles estão felizes com o pai, é porque eles estão sendo bem tratados, né, porque graças a Deus está dando tudo certo. Mas eu acho que a gente se sente... Mães que moram longe, acho que vão se identificar muito com o que ela escreveu aqui. Porque é muito como a gente se sente, sabe? Então vamos lá. Então ela chorou muito, né, nessa noite. E o Kevin disse, olha, você sabe que quando você quiser eu pago a sua passagem para você ir para o Brasil ver seus filhos. Os meus filhos, aí o Kevin disse, não vão ficar aqui para sempre. E seus filhos também podem vir para cá. Bom, dormi e acordei com o Kevin me abraçando e chorando. Ele tinha encontrado as 3 cartas. Ele disse, Lala, você está pensando em suicídio? Eu te amo, você é a minha mulher, mulher da minha vida, meu amor. Como eu vou viver sem você? E seus filhos, o que você vai fazer? Você não pensou neles? Então ele me disse, hoje eu não vou trabalhar,
e vou para o hospital com você. Eu não queria ir para o hospital, eu não estava doente, mas ele disse, você vai sim para o hospital, não vou te deixar sozinha aqui. Gente, eu acredito que na Suécia é muito parecido com alguns países da Europa, que se você tenta o suicídio ou fala em suicídio, eles te internam, tá? Mesmo que você um dia fale brincando. Eu tinha uma amiga em Londres que uma vez eu acho que ela bebeu uns remédios de emagrecer, misturou com bebida, eu sei lá o que ela fez, que ela começou a falar que ela ia se matar. Bom, internaram ela na ala psiquiátrica de um hospital. Eu nem sei se ela realmente queria se matar ou se ela tava, sei lá, viajando. Mas, conclusão, ela ficou lá, acho que uma semana internada. Então, assim, muito cuidado, sabe, com o que você fala. Você viu, ele já levou ela pro hospital. Ele tá errado? Não, né? A mulher deixou 3 cartas que ia se matar, se despedindo dele, dos filhos, da família. Ele tinha que tomar uma providência. Eu acho que se no Brasil fosse assim, evitaria muitos casos de suicídios, né? Que a gente vê por aí, pessoas jovens que... Ai, tá lá escrito, né? Que a pessoa uma hora vai tentar, ela deixa vários sinais, mas... Bom, vamos lá. Bom, fomos ao hospital. Lá o médico decidiu que eu seria internada. Chorei muito e Kevin também. Chegando na clínica psiquiátrica, já na entrada fiquei assustada, pois eram portas com código de segurança. Lá tiraram todos os meus pertences, inclusive meu tablet e meu telefone. São coisas totalmente proibidas no hospital psiquiátrico. Lá dentro, achei aquilo meio estranho, pois eu tive a impressão que eu estava no lugar errado. Havia pessoas falando sozinha e outras que giravam ao redor de uma mesa, pareciam loucos. Lembro que na minha primeira noite a enfermeira me deu um comprimido para dormir e me disse, não feche a porta no trinco do quarto, pois não é permitido. Eu lembro que tomei o comprimido e o enfermeiro, a enfermeira, não sei, pediu para que eu abrisse a boca para ver se de fato eu tinha engolido. Assim que ela saiu, esperei uns minutos, fechei a porta no trinco. Eu estava assustada, pois aqueles pacientes pareciam todos loucos. Na manhã seguinte, levantei com vontade de tomar um banho, porque fazia até alguns dias que eu não tomava banho, pois depressiva, você sabe, a gente nem lembra de tomar banho. Entrei no banheiro e não encontrei a ducha. Então chamei a enfermeira e ela me perguntou, você quer uma ducha? Eu disse sim. Ela disse, ok, quando você quiser uma ducha, você tem que pedir, pois aqui muitos pacientes tentam se enforcar com lençóis amarrados na ducha, por isso não podemos ter duchas instaladas nos banheiros. Depois ela veio com a ducha e ficou na porta me olhando tomar banho, para ter certeza que eu não ia atentar contra a minha própria vida. O café da manhã estava cheio de pacientes estranhos, pessoas com braços cortados, autoflagelamento, pessoas falando sozinha. Durante o dia podíamos fumar a cada 2 horas em companhia de um enfermeiro. No terraço estava cercado até o teto de grades para evitar que os pacientes pulassem de lá. Dani, eu vi muitos jovens que ficavam no isolamento. Na hora de fumar, eles passavam com os braços atados para trás, na companhia de 2 enfermeiros, pois eram perigosos para eles eram perigosos para eles mesmos, né, os jovens, os que estavam lá. Bom, naquela altura eu tinha certeza que eu estava assim no lugar errado, porque ela estava em depressão, gente, ela não estava, né, naquele estado ali. Depois de 3 dias internada, um médico veio me visitar e me perguntou o que eu estava sentindo. Eu disse, eu estou me sentindo um pouco estranha, doutor. Ele falou, como assim estranha? Eu disse, eu estou depressiva, mas eu não sinto vontade de viver. Mas esse lugar tem gente louca de verdade e eu acho que eu não pertenço a esse lugar. O médico ficou em silêncio por alguns segundos e depois me disse a verdade. Ele disse o seguinte, você não pertence a esse lugar, porém não tivemos escolha. O setor de depressivos está superlotado. Não temos na atualidade espaço em nenhum hospital para você. Por isso colocamos você aqui. Dani, a Suécia é o país de depressivos e suicidas. Aqui todo ano milhares de jovens e idosos se suicidam. Isso eu já tinha ouvido falar. Acho que é Dinamarca também, se eu não me engano.
Esperei meu marido vir me visitar e contei o que estava acontecendo. Ele ficou furioso, conversou lá com o hospital, com os médicos e até que me colocaram em outro lugar. Fiquei 15 dias internada. Chorava todos os dias. Um dia ele chegou em casa, sentou no sofá e chorou. O filho, vendo aquilo, perguntou qual o motivo que ele estava chorando. Meu marido contou que eu estava internada com depressão. O filho dele começou a rir. Meu marido decidiu que era bastante e colocou o filho dele para fora de casa. Depois que o Kevin falou, meus filhos não estarão mais aqui em casa, realmente os filhos eu acho que ficaram na mãe, mas não voltaram para casa dela, lá na casa da mãe deles, não voltaram para casa dela, tá? E o que aconteceu? Os filhos passaram a odiar. Quando ela voltou do hospital, o Kevin falou para os filhos que os filhos não eram bem-vindos na casa dele mais, porque não respeitavam ela, faziam ela de gato e sapato. E, né, é um momento tão delicado, eu acho, a pessoa rir, eu acho que você tem que ter, né, mesmo que você não goste da pessoa, sei lá qual é o seu problema com a pessoa, você tem que ter um pingo de, como é que se fala? Compaixão com o próximo. Só que aí, gente, os filhos dele ficaram com ódio mortal dela, né, óbvio. Bom, vamos lá. Quando conheci Kevin, ele já estava divorciado há 5 anos. E a ex-esposa já estava casada com outro homem há 5 anos. Aliás, ela já tinha esse outro homem quando ainda estava casada com ele. Então os filhos dele não podiam ter ciúme de mim. A verdade era que eu nunca fui aceita por não ser sueca. Eles estudaram numa escola inglesa, falavam inglês perfeitamente, porém na casa nunca falavam comigo, apenas em sueco. E eu, claro, no começo eu não sabia sueco. Os anos passaram e eu decidi que era tempo do meu filho mais velho vir até mim e estudar na Suécia. Meu ex-marido desde o começo deixou claro que as crianças apenas mudariam para a Suécia quando eles terminassem a escola e se fosse da vontade deles. Então eu respeitei a decisão deles, até porque precisava da assinatura do pai para tudo. Quando meu filho tinha 17 anos, dei entrada nos papéis dele. Aos 18, meu filho se mudou para a Suécia, mas me fez prometer que se ele não gostasse, ele teria uma passagem de volta para a Argentina, e assim foi. Meu filho chegou na Suécia aos 18 anos e de imediato se conectou com essas terras geladas. Ele começou a estudar e aprendeu sueco em meses. No mesmo ano, ele começou a trabalhar, juntou dinheiro, fez um tour pela Europa sozinho. Sim, ele foi percorrer toda a Europa. Foi emocionante ver meu filho viajar, mandar fotos no WhatsApp, dizendo: mãe, estou em Bruxelas, mãe, estou em Berlim, estou em Londres, Paris e tantos outros países que ele foi. Hoje meu filho está terminando a faculdade de turismo e em breve fará as práticas na Espanha. Anos depois, minha filha veio também. Ela ainda está estudando sueco e tem um namorado sueco. Trabalha poucas horas por dia. Então, os 2 filhos dela, gente, já estão na Suécia com ela, os 2 maiores, tá? Bom, ainda falta meu filho caçula para eu poder me sentir completa. Eu ainda sofro com a depressão. Eu, às vezes, acho que nunca vou me curar. Todo esse tempo, Kevin esteve comigo. Existiu momentos que eu duvidei que ele me amava de verdade, mas hoje penso como pude, né, ter julgado ele. Bom, hoje olho para ele e vejo como ele mudou a minha vida, o quanto ele deve ter sofrido em silêncio. Por quê? Porque ela acha que às vezes, né, por causa dela, ele teve que escolher entre ela e os filhos dele, que afinal de contas, o Kevin ficou com ela, acabou meio que se afastando dos filhos dele. Então ela se sente culpada nisso também. Mas igual ela fala, eu acho assim, não é culpa sua, você tratou eles da melhor forma possível, né? Eles que não souberam te tratar da mesma forma. Bom, meu marido é um amor. Ele é meu amigo, meu companheiro. Todos os anos ele me leva de viagem pelo mundo para conhecer vários lugares. Há um ano nós compramos uma casa linda no Nordeste. Ele sempre pensando em mim. E hoje eu entendo que no passado também foi difícil para ele.
Eu amo meu marido e sei que a busca pelo meu Kevin de outras vidas terminou. Pois sim, ele é meu amor do passado. Não me importa que as pessoas não acreditem. Meu marido sempre diz: viverei contigo até seu último suspiro. Eu nunca viverei sem ti ou você sem mim. Nosso destino é estar juntos. Você é a mulher que eu esperei por toda a vida. Ai, até me arrepiei, gente. Ai. Bom, vai fazer 3 anos que eu consegui o trabalho dos meus sonhos. Hoje eu trabalho numa multinacional de alimentos finlandesa. Lá eu cozinho comidas para doentes e trabalho no setor de sobremesas finas. Hoje eu faço o que eu gosto. Nada foi fácil para mim aqui. Aliás, nada é fácil até hoje. Ainda estou depressiva, às vezes é difícil levantar. Eu preciso brigar comigo quase todos os dias. Comigo mesma, né? Mas meus filhos e meu marido me dão forças. Talvez as pessoas me julguem, eu acho ridícula a minha história. Mas eu sei que eu encontrei minha alma gêmea e sei que naquela época eu não tive opção de trabalho ou de alugar um lugar para viver com meus filhos e eles sabem disso. Bem, Dani, essa é a minha história contada até os dias atuais. Próximo mês viajarei com meus filhos para a Alemanha. Aqui pelo menos eu consigo dar tudo que eu posso a eles. Quero dizer para as meninas que estiverem numa situação parecida comigo que sejam fortes. Meu psicólogo uma vez me disse: Lala, filhos têm pai e mãe. Num divórcio, os filhos ou ficam com o pai ou com a mãe. É impossível ficar com os dois. O divórcio entre duas pessoas de diferentes países é complicado, pois tanto o pai quanto a mãe podem voltar ao seu país de origem e, claro, os filhos terem que ir com um deles. Alguém sempre vai sair perdendo. Porém, o trauma que muitas crianças vezes terem pais abusivos, agressivos, narcisistas, ou pais que brigam o tempo todo como se os filhos fossem propriedade deles. Crianças que crescem com pais divorciados, porém com boa comunicação, crescem sem prejuízo. Seus filhos estão sendo amados e nada falta a eles com o pai. Seus filhos não estão com um estranho e você sempre ajuda. Pare de se torturar com isso. Chegou a hora de você aceitar tudo que não pode, pois chegou a hora de você aceitar tudo que não pode ter mudado na sua vida e seguir adiante. Então hoje eu tento sem parar. Obrigada por ler minha história. Beijos e obrigada por fazer parte das minhas noites. Não durmo sem suas histórias. Ai, gente, Lala. Ai, gente, perdi. Ó, eu quase chorei nessa história, sério. Eu me segurei pra não chorar na história dela, porque eu me vi muito aqui na história dela, muito parecida assim, né? Quando a gente sai pra procurar algo fora, muita gente aponta o dedo: que filho tem que ficar com mãe. Eu queria saber onde tá isso, que filho fica com a mãe. Não, pai e mãe pra mim são iguais. Eu sempre morei com meu pai, desde 3 anos de idade. Eu nunca morei com a minha mãe. Só fui morar com a minha mãe quando meu pai faleceu. E sinceramente, nunca tive perturbação nenhuma por causa disso. Meus filhos moram com o pai, graças a Deus, super bem criados. Os dois com uma cabeça maravilhosa. Vocês acompanham um pouco da minha história, vocês veem aí, sabe? Os dois na faculdade, nunca mexeram com coisa errada. São um orgulho pra mim. Eu e o pai sempre, como a Lala e o ex-marido aqui, sempre tivemos uma ótima comunicação. Então eu acho que, só que assim, a gente se culpa, óbvio, né? Por não estar perto, por não estar ali nos momentos, né, que são importantes da vida. Então assim, acho que todo pai, toda mãe, né, que se separa, gente, e que realmente é apaixonado pelos filhos, que tem pai que tá nem aí pro filho, né? Larga lá com a mãe, não quer saber, tipo, separou da mãe, separou do filho. Mas a gente diz quando é homens, nesse caso aqui, o caso do meu ex-marido e caso de tantos aí de vocês que vocês já mandaram história, que se dão bem com o ex-marido, que os ex-maridos realmente se preocupam com o filho. Gente, não tem como, alguém vai sair perdendo, não tem como dividir o filho no meio, toma metade pra você, metade pra mim, né? Alguém vai sofrer nessa história. E tem pais
que eles querem o direito deles também de pais. É porque a gente tá tão acostumado a ver tanto pai cafajeste, tanto pai aí que não quer nem saber de filho, que às vezes a gente pensa assim, não, o pai não precisa dos filhos. Mas tem muito pai que quer ficar com os filhos. O meu ex-marido, por exemplo, nossa senhora, ele só falta morrer quando as crianças viajam ou vieram pra cá no passado e ficaram 50 dias. Ele morre de saudade, os meninos têm que ligar pra ele todo dia. Do mesmo jeito que eu falo com meus filhos todo dia, ele tem que falar com os filhos dele todo dia. Então, assim, eu sei que a gente se culpa bastante, mas igual ela falou, não deixei meus filhos na rua. Eu sim, essas mães que, né, igual a gente já teve história aqui, a mulher deixou a filha com o vizinho. Ah, pelo amor de Deus, pra ir embora pros Estados Unidos atrás de homem. Ah, vai se fuder, né? Tipo, peraí, com o vizinho, ou com uma madrinha, ou com fulano, você não sabe, a criança tá sendo maltratada, a criança fala, aí a mãe finge que não acredita pra não ter grandes responsabilidades. Então isso eu acho sacanagem. Mas Lala, olha, tirando essa parte aí, eu desejo de coração, sério, que essa depressão passe. Eu não tive depressão, eu tive síndrome do pânico. Muita gente até já me perguntou, Dani, mas você pensava em se matar? Gente, a síndrome do pânico, meu livro está à venda, tá? Aqui, ó, aqui embaixo, na Amazon, Clube de Autores, você consegue comprar meu livro. O link tá aqui embaixo, no box, na descrição do vídeo. A síndrome do pânico, você não tem vontade de se matar, pelo contrário, você morre de medo de morrer. Então, assim, qualquer coisa diferente no seu corpo, você já entra na paranoia que você vai morrer. É o coração que acelera, a boca que seca, a mão que soa, é um infarto que tá vindo, é taquicardia. Então, assim, só que você fica 24 horas prestando atenção em tudo que acontece no seu corpo, porque você acha que você vai morrer a qualquer momento. Então, essa é a diferença da síndrome do pânico para a depressão. Só que muitas pessoas que têm síndrome do pânico têm depressão. É aí que é o perigo, entendeu? Porque aí a pessoa, ela sente essas coisas todas, mas ela tem aquela coisa da depressão, que não quer mais viver, que cansou, né? Então, assim, agora, se você tem só o pânico, só a ansiedade, você pode ter certeza que você vai ter medo de morrer. E deve ser muito ruim você... Não, eu sei que é muito ruim você ter pensamentos ruins, porque a síndrome do pânico, ela te põe em pensamentos horríveis o dia inteiro. Não pensa igual eu te falei, em me matar, nunca pensei em me matar. Mas eu tinha pensamento ruim 24 horas por dia, que é algo trágico que ia acontecer comigo, com meus filhos, com meu irmão, com meu marido, com não sei quem. Tipo assim, eu não tinha um minuto de paz. A minha mente, ela trabalhava 24 horas contra mim. Entendeu? Então, assim, e eu imagino que quem tem a depressão seja muito parecido com isso. Porém, a mente deve trabalhar de um jeito diferente, né? Uma vez eu perguntei à minha psicóloga, eu falei assim, ai doutora, mas eu tô triste, será que eu tenho depressão? Ela falou assim, olha, as pessoas às vezes confundem uma tristeza profunda com depressão. A depressão é uma tristeza que ela parece que não tem fim, gente. Você não quer sair da cama, você não quer tomar banho, você deixa pra lá as suas coisas, sabe? E a tristeza, você tem aqueles picos, né? Tem horas que você tá triste, tem horas que você tá alegre. E isso tudo é causado pela nossa mente. Olha, eu vou falar pra você, Lala, infelizmente eu não escrevi um livro sobre depressão, porque senão eu ia te mandar. Mas no meu livro eu falo muito sobre o poder da mente. Como eu aprendi a usar o poder da mente ao meu favor. Porque eu pensava assim, se a minha mente me levou para um lugar tão ruim, se a minha mente me levou para esse poço sem fundo, ela vai ter que me tirar de lá. E foi o que aconteceu. Com exercícios, com terapia, né? Eu fui conseguindo sair. Eu espero de coração que você saia. Porque eu passei 2 anos nisso. E eu sei que não é fácil, eu sei, sabe, as pessoas julgam a gente, mas eu sei que não é fácil, eu sei como é difícil a gente conviver com isso 24 horas. Hoje eu oro todos os dias para que eu nunca mais tenha nada disso, para que eu consiga controlar os meus pensamentos, que eu seja, né, o controle da minha mente, não a minha mente me controle como estava sendo.
Porque é muito complicado, gente, sabe? É muito complicado a sua mente te controlar, a sua mente falar o que você vai fazer, você não ter poder, você querer, eu imagino ela, você querer levantar, você querer trabalhar, você querer estar feliz, né? E você não conseguir. Então hoje, se você tá me vendo aí, se você tá passando um momento de depressão, que seja depressão, ansiedade, procure ajuda, por favor, gente. Não pense que você vai conseguir sair disso sozinha, que você não consegue. Eu não consegui sair sozinha. Eu fiquei em tratamento por anos, tá? 3 anos, 4 anos, tomei remédio, tomei antidepressivo, fui pra psiquiatra. Só não fiquei internada. Mas fui pra terapia, fui pra tudo que vocês imaginarem, porque eu queria achar a minha cura. Eu queria sair disso. Aí vocês vão falar, Dani, mas isso não tem cura, só tem controle. Aí eu acho assim, já começa errado. A partir do momento que você acredita que algo não tem cura, já é o primeiro obstáculo para você se curar. Então, tudo a minha psicóloga me ensinou. Mude a forma do seu pensamento. Tudo isso eu escrevi lá no meu livro, no meu diário, que é um livro diário. Eu contei tudo, desde o começo, como foi, como, né, tudo que aconteceu comigo. Bom, ai gente, é isso. Eu fico feliz dos seus filhos estarem aí. Eu sei que o menorzinho não tá ainda, mas quem sabe um dia ele estará. E eu fico muito feliz de você ter esse bom relacionamento com o seu ex-marido. Eu sei o quanto isso é importante para os filhos, né? A gente ter um bom relacionamento com o nosso ex-marido. O quanto é importante para a segurança deles, para eles crescerem crianças seguras, crianças, sabe, donos de si, crianças saudáveis. Filho não é propriedade, não é moeda de troca. Não use seu filho para, mesmo que você tenha um ex-marido aí embuste, né, um cavalo, não use seu filho contra ele, gente. Ele é pai do seu filho. Isso aí você não vai mudar nunca. Você escolheu, é pai do seu filho, né? Se não gostou, devia ter escolhido melhor. Então, assim, fala o que você quiser pra esse homem, longe dos seus filhos, entendeu? Nunca jogue seus filhos contra o pai, porque isso tá fazendo mal é pra criança. Eu sei porque eu passei isso com meu pai e com a minha mãe. Apesar de eu ter morado a vida inteira com meu pai, como eu contei a vocês, já falei aqui. A minha mãe, ela não era fácil. Ela jogava a gente contra o meu pai quando a gente estava fim de semana com ela. Ela arrumava briga, ela arrumava isso. Era minha mãe, mas não era uma pessoa fácil. Então, assim, as minhas memórias de infância são péssimas por causa disso, né? São péssimas. Graças a Deus eu tinha um pai que ele sempre tentava apaziguar tudo, ele tentava não rebater. Por quê? Porque ele era um cara calmo, um cara, não que minha mãe era do mal, mas era o gênio dela, sabe? Então meu pai era um cara do bem, um cara sossegado. Então, assim, ele conseguia passar essa segurança pra gente. Mas, igual eu falei pra vocês, minha mãe não era uma pessoa fácil. Então, assim, tudo que eu vi minha mãe fazendo com meu pai, pode ter certeza que eu fiz o contrário com o Bruno. Eu tentei ser sempre a melhor amiga, tentei, sabe, ser aquela ex-mulher assim, que a gente... Hoje mesmo ele me mandou uma mensagem, eu tava na Amazon, um negócio lá que saiu da Amazon, aí eu tava com minha amiga, eu falei assim, meu ex-marido mandou uma mensagem. Ela falou assim, a Adriana, ela trabalha comigo, ela falou assim, nossa, Dani, eu queria que todos os ex-maridos e ex-mulheres se dessem bem como você se dá com o seu, que eu acho que seria tão fácil, né? Para os filhos, para toda a convivência. Eu falei, com certeza. Adri, beijo, que eu tenho certeza que ela vai ver esse vídeo. Então é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da história dela. Vou deixar a primeira parte, se você não viu, vai lá ver. Fica com Deus e até o próximo. Tchau.